Hi everyone, how are you doing today? Today we are in our class number 4. Estamos gravando a nossa aula número 4 de inglês técnico para estudantes universitários, turma avançada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de leitura crítica e análise de artigos científicos. Uma aula muito importante para você que vai prestar exames de mestrado, de doutorado, vai fazer iniciação científica, pretende apresentar projetos fora, em outras universidades, em parceria também. Então, essa aula é fundamental para você que precisa analisar artigos e outros trabalhos acadêmicos. Perfeito? Bom, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa fundamental, que eu acho que precisa estar no nosso currículo, mas não é muito enfatizada nos cursos de inglês em geral. Por isso que a gente criou esse curso de inglês técnico, porque a gente percebe que nos cursos não é falado sobre como você faz, de fato, uma leitura crítica no contexto acadêmico. Outro ponto importante é desenvolver estratégias eficazes para analisar de forma crítica artigos científicos na língua inglesa. A gente vai ver também sobre como formular perguntas-chave para que a tua compreensão de textos acadêmicos seja de fato eficaz, e vamos identificar e avaliar a qualidade das evidências que foram apresentadas em publicações científicas, né? Quais são os critérios usados para isso. E também vamos reconhecer vieses, né, nas pesquisas e nos artigos acadêmicos. Perfeito? Bom, vamos lá iniciar então. O que é essa leitura crítica, né? É uma leitura que ela, de fato, faz uma avaliação ativa e uma análise cuidadosa de um texto. Ela vai questionar tudo que é afirmado no texto, vai examinar as evidências apresentadas e vai identificar vieses ou falhas na argumentação que estão ali presentes. Então, ela vai além de simplesmente compreender o que está escrito, né? Compreender um conteúdo. Ela envolve o engajamento intelectual com aquele material que está sendo analisado, ao contrário de uma leitura passiva. Perfeito? E por que é importante nesse contexto acadêmico, né, a gente falar sobre isso? Porque você vai conseguir distinguir o que é fato, o que é opinião e interpretação de um autor. Você vai desenvolver o teu pensamento independente e a capacidade de análise. Isso vai te ajudar também a perceber lacunas de conhecimento e oportunidades de pesquisa nas leituras que você fizer. E além disso, outra coisa importante também é que vai te evitar aquela aceitação passiva das informações que muitas vezes podem ser incorretas. Além disso, você vai também contribuir para um desenvolvimento de argumentos mais sólidos, né, mais embasados nos trabalhos acadêmicos. Perfeito? Só que tem estratégias, né? Não é uma leitura crítica que simplesmente vem da sua cabeça. Não, tem um método. E que método é esse, né? Existe uma pré-leitura contextual, ou seja, antes da leitura propriamente dita, você examina o título, o resumo, né, o abstract, as palavras-chave, a introdução, conclusão, para compreender o contexto geral, o objetivo, né, daquele artigo. Outra coisa também é questionar de forma ativa. Enquanto você vai lendo, você vai formulando perguntas tipo: qual é a tese principal desse texto? Quais são as evidências apresentadas? As conclusões, elas estão justificadas aqui com dados? Quais são as limitações desse estudo? Você vai analisar também a estrutura argumentativa do texto. Você vai indicar os principais argumentos, como que eles estão conectados, vai ver se tem uma progressão lógica ali, e se aquelas conclusões que o autor está chegando, elas derivam, de fato, das premissas e das evidências que ele próprio apresentou. Então, percebe que tem um método aí? Além disso, você vai avaliar essas evidências, vendo se de forma crítica, né, se elas são relevantes, se elas são suficientes, se elas são confiáveis, se elas se baseiam na própria metodologia apresentada, se é uma metodologia adequada, e se você vai ver também a qualidade e a quantidade dos dados que o autor está trazendo. Para identificar vieses, é importante perceber também se naqueles dados, na metodologia ou na interpretação do resultado, você tem apenas a conexão com as evidências apresentadas ou se o autor está colocando a opinião dele ali, o que não vem das evidências e dos dados que ele trouxe, né? Então, é importante perceber isso. Até para ver o contexto da publicação.
quem financiou a pesquisa, se tem algum interesse cruzado ali. Então, essa é uma análise fundamental para ser feita. E o contexto também, né, é fundamental. Como que o artigo está conectado a outros estudos na área? O autor considera adequadamente pesquisas anteriores? As conclusões são consistentes ou divergentes na literatura existente? Nesse momento do país, a gente está vendo isso acontecer. Não sei quem está acompanhando aí, né, o relatório do Trump sobre o Tilenol, os efeitos do Tilenol. Muito interessante que existe uma disputa entre os Estados Unidos e a Índia nessa área. E a Índia é uma grande potência na produção dessa medicação, e aí já tem interesses aí em jogo. Então, tem muitas pessoas analisando, trazendo esses fatos para a gente poder aprofundar essa análise feita pelo governo, conectando o uso do Tilenol por parte de gestantes a maior incidência de casos de autismo. Percebe como, às vezes, pode haver outros interesses para além da ciência? E a gente tem que ter esse cuidado para não ser levado ao erro. Percebe? Bom, pergunta-chave que a gente comentou, né? Sobre o propósito e o contexto do artigo. Qual é o objetivo principal desse estudo? Como que ele se relaciona com as pesquisas anteriores? Qual é a relevância desse estudo para esse campo que ele se propõe? Sobre metodologia, ela é apropriada para essa questão de pesquisa? Como é que foram selecionados os participantes ou as amostras? E os resultados? Eles respondem, de fato, às perguntas, né, às questões de pesquisa? As evidências são suficientes para as conclusões que estão sendo apontadas aqui? E existem resultados contraditórios que não são discutidos ou que são discutidos? E sobre as conclusões, elas são justificadas pelos dados apresentados? Quais são as limitações desse estudo que são mencionadas? Percebe? Então, há muita coisa para a gente analisar, para a gente se atentar, para que a gente, de fato, tenha uma análise crítica. E quando eu vou avaliar as evidências, eu preciso entender as revisões sistemáticas, os ensaios clínicos randomizados, estudos de corte, percebe? A gente tem também estudos de caso-controle, séries de casos, opiniões de especialistas, o que aparece ali, né? E você tem, geralmente, uma correlação da força dessas evidências. Então, tem até um gráficozinho aqui para dar uma ajuda nisso, nessa análise. E essa avaliação crítica das evidências, ela é fundamental, porque com essas evidências é que você consegue ter níveis diferentes de força e de confiabilidade. Então, a relevância, né, é um ponto importante. A evidência está diretamente relacionada à questão de pesquisa. Com relação à validade, esses métodos são apropriados? Eles são bem executados? Para ver a confiabilidade, os resultados são consistentes e reproduzíveis, né, são escaláveis? O ponto da suficiência também é importante. As pesquisas, né, as evidências, elas são suficientes para sustentar essas conclusões? E a atualidade, essas evidências recentes refletem o conhecimento atual? Isso também é importante, percebe? Então, tem muitos fatores em jogo aqui que a gente precisa levar em consideração nessa análise. Perguntas-chave para essa análise: os dados apresentados são primários ou são secundários? Qual é o tamanho e a representatividade da amostra que está sendo trazida nesse artigo? As conclusões, elas são proporcionais às evidências apresentadas? Quando eu vou ver se tem vieses ali, é importante, porque tem vários tipos de vieses que a gente às vezes não leva em consideração. Vieses de seleção, vieses de confirmação, de publicação, de financiamento, vieses de medição também. Então, os vieses são inclinações ou tendências, né, que podem distorcer essa interpretação que o autor está trazendo. E aí, numa pesquisa que deveria ser científica, né, às vezes a gente tem uma defesa de um ponto de vista, né, de um viés. Então, identificar esses vieses é essencial para que a gente faça uma leitura crítica de fato. Então, o viés de seleção é quando aquela amostra estudada ela não representa adequadamente a população-alvo a que ela se propõe. Já o viés de confirmação é quando tem uma tendência ali para interpretar as evidências para confirmar
hipóteses pré-existentes daquele autor. O viés de publicação é quando o resultado positivo tem maior probabilidade de ser publicado, ou seja, tem o interesse de quem está, às vezes, por trás, né, daquela publicação. O viés de financiamento é quando os interesses daquele que está financiando podem influenciar os resultados da pesquisa. E o viés de medição é quando tem erros sistemáticos na maneira como as variáveis são medidas ou são registradas. Então, na hora de ler um artigo, é muito importante verificar a seleção de limitações do estudo, onde é que os autores frequentemente reconhecem possíveis vieses em sua pesquisa. Então, tem que ter esse cuidado na nossa análise. Perfeito? Bom, não se esqueçam, né, que a nossa plataforma Google Sala de Aula é onde a gente deixa as perguntas sobre cada aula, ok? Bom, vamos fazer uma prática guiada aqui, né? Você vai ler esse trecho desse artigo científico e vai praticar essa leitura crítica respondendo essas perguntas análise. Então, as perguntas são: quais são as principais afirmações feitas pelos autores? Que evidências são apresentadas para sustentar essas afirmações? Quais são as limitações metodológicas que você identifica nesse estudo? Tem possíveis vieses na amostragem ou na coleta de dados? As conclusões são justificadas com base nas evidências apresentadas? Há variáveis importantes que podem não ter sido consideradas no estudo? Então, tudo isso é fundamental. Então, aqui está o trechinho: The Impact of Social Media on Academic Performance Among University Students. Abstract. This study examines the relationship between social media usage and academic performance among university students. A survey was conducted with 150 undergraduate students from 3 different faculties. Results indicate a moderate negative correlation, 0.42 plus 0.01, between time spent on social media platforms and grade point average, GPA. Students who reported spending more than 3 hours daily on social media had significantly lower academic performance compared to those who limited usage to less than 1 hour per day. However, the study also found that students who used social media specifically for academic purposes, example, discussion groups, academic sharing, showed slightly improved performance in collaborative assignments. These findings suggest that while excessive social media usage may negatively impact academic outcomes, strategic and powerful use might offer. Então, você tem um trecho aqui para você avaliar essas perguntas, né? Para te ajudar nessa análise. E aí, quem quiser compartilhar as respostas da plataforma Google Sala de Aula, a gente segue trocando por lá. Perfeito? Bom, verificação de aprendizado. Algumas perguntas aqui, que são as atividades da aula de hoje. Vou deixar o Google Forms para vocês responderem. E aí, quem puder responder, eu vou colocar, inclusive, um print dessa tela lá no Forms, né, para que cada pessoa responda essa atividade da aula 4. Perfeito? Bom, qualquer dúvida, é só perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp ou na plataforma Google Sala de Aula e a gente troca junto, né, uns com os outros. Ok? A gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos e até lá. See you. Tchau, tchau.